Gente, voltei, vou tentar ser rápida também, porque senão eu não tenho nem seguidores depois. Eu vou voltar ainda, se Deus quiser, a pincelar os assuntos e depois proporcionar lives onde a gente possa interagir. Mas eu queria dizer o seguinte, que depois eu cheguei a falar com vocês da luta antimanicomial, que foi no dia 18 de maio, que foi não, que é o dia da conscientização, mas que a gente deve repercutir todos os dias da nossa vida. Hoje eu estava vendo de uma situação de um casal que depredou um consultório e tal, e muita gente dizia assim, muitas críticas, como na maior parte dos comentários, mas muita gente dizia assim, gente, calma, pode ser que essas pessoas estejam com um transtorno, né? A esquizofrenia, inclusive, traz essa característica, que é um traço gritante, né, da doença, do transtorno, que é a pessoa ouvir vozes e ver, né, vultos, situações e tal. Tanto que eu pincelei com vocês a possibilidade de incluirmos nos estudos também o conhecimento do mundo espiritual, para que possa começar a fazer mais sentido para todos nós à medida que a gente vai avançando para o fim de um século. Eu não tenho a menor ideia sobre as pessoas, nada, mas eu quero dizer o seguinte: a gente andou ouvindo de autoridades máximas no país uma brincadeira sobre colocar chip por causa das vacinas. Então, sim, por mais que você tenha simpatia ao governo, eu não estou aqui para julgar ninguém e nem dizer que tal governo é melhor que o outro, etc., porque eu particularmente acredito que está tudo errado no mundo da política. Então, não vou fazer esse papel. Mas quero dizer para vocês que tudo que a gente fala é de muita responsabilidade, né? As pessoas, autoridades, nós profissionais, as celebridades, as pessoas midiáticas, a gente tem sim que se comprometer com o que a gente fala e com o que a gente brinca, né? Porque nós nunca sabemos como é a mente da outra pessoa e o que vai ser absorvido. Então, eu acho que isso é uma crítica que eu queria fazer, só para vocês entenderem a seriedade que deve ter uma autoridade, uma pessoa que ocupa cargos públicos, principalmente, né? Ah, Na luta antimanicomial, a gente está discutindo que as doenças, os transtornos, podem ser cuidados dentro dos espaços familiares, né, ou dos núcleos, comunidades sociais, hospitais dias, e não dentro de instituições fechadas, que inclusive, não só no nosso país, serviu e serve ainda para algumas clínicas, né, para internação das pessoas gays, lésbicas, para trans, então nem se fala, deficiências físicas ou atrasos mentais significativos, né? Ou seja, toda a diversidade, tudo aquilo que eu entendo que não é da norma é enclausurado, né? Encarcerado, como a gente tem uma população carcerária, que aí dá pano para um vestido se eu tocar no assunto nesse momento. Então, lá na frente a gente fala disso, porque as pessoas têm uma mentalidade muito pequena, pautada naturalmente por aquilo que é vendido, que é o seguinte: tá com dó, vai lá e pega, leva para casa, né? Come frango todo dia, mas nem eu como, vocês comem, sem ter conhecimento da realidade carcerária do país, porque não quer ter, porque a gente tem aqui braços abertos para todos nós. O Drauzio Varela, por exemplo, que por mais crítica que alguém possa fazer a ele, é um entendedor
total das penitenciárias, das delegacias, das cadeias, né? E tem toda uma história e argumentos para nos auxiliar a pensar. Mas quem é que quer pensar nisso? Aliás, se não me engano, gente, e eu não tive tempo de procurar isso, aquelas manifestações drásticas, aquelas crises horríveis que o Sérgio Moro até andou indo numa dos estados, foi no Sergipe. Quando aconteceu a morte do Genivaldo, eu fiquei com essa dúvida e não pude até hoje procurar, mas foi num desses estados em que as facções criminosas de não colarinho branco têm sido extremamente violentas, né? Eu fico pensando como é que foram tratados depois da morte que a gente viu do Genivaldo. Então, e eu falei da diversidade agora porque eu quero falar de junho e vou vir falar para vocês, e tem a ver com a diversidade, só que aí da sexualidade humana. Dia 24 de maio foi o dia, então, da consciência da esquizofrenia e tudo isso que eu já falei para vocês. Dia 25 foi o Dia Nacional da Adoção. Que coisa, eu fiquei assim, falei, gente, isso é um fenômeno que eu preciso levar para análise e tal. Mas o que acontece? Eu sonhei várias coisas, como sempre, e de repente eu acordei com o nome Nakamura. E eu falei, gente, quem é Nakamura? E lembrei de uma repórter que eu não sei até agora se é a mesma pessoa também, porque não tive tempo de pesquisar, se essa Nakamura é alguém que começou a carreira como repórter e que a Suzana Vieira teria tomado o microfone da moça e dito, não tem paciência para quem está começando, tal, etc. Uma situação de polêmica. Estou falando aqui de uma fofoca de celebridades com vocês. Mas, enfim, me recordei disso. Aí, mais tarde, quando eu realmente acordei e fui ver, vejo a notícia da história dessa Nakamura em relação a uma adoção. Não posso, nessa responsabilidade do que vai falar, não posso dizer nada para vocês, além daquilo que eu li nas poucas possibilidades que eu tive, mas que dizia respeito a alguma coisa assim que eu cheguei a ver, um inconformismo, e nos comentários, de novo, muita gente dizendo, essa gente é assim mesmo, né? A gente quer ajudar e elas não aceitam. Gente, adoção não tem nada a ver com isso. Não sei se foi o caso lá da moça, tá? Só sei que houve essa história de ter tirado de um lixão, se encantou pelo menino, etc e tal. E quer dizer, se foi dessa forma mesmo, tá tudo errado, não passou pelo cadastro de adoção legal que existe no país, e precisamos falar disso para tirar esse preconceito e essa ideia de que você vai fazer caridade para uma pessoa em que você está adotando. Adoção não é isso. É muito além disso, mas muito além. E eu vou dizer a vocês, nenhuma pessoa precisa de caridade. Essa caridade que o outro bate no peito e diz, mas eu faço a minha parte, eu faço caridade. Gente, nós temos que ter compaixão. Por isso que a gente tem que eliminar a palavra dó. Né? Ai, que dó, tadinha. Qualquer coisa que acontece com alguém, a gente tem esse hábito. Eu também, e me policio, porque eu fui aprendendo ao longo do tempo que tadinha por quê? Né? Mesmo quando alguém morre, nós sabemos que a morte é o final da nossa, é o final, faz parte da nossa existência. E por que será que a gente tem esse hábito de dizer tadinho, tadinha, como se a pessoa estivesse aniquilada a partir daquela experiência, sem recursos para lidar com a realidade que lhe cerca? Então, ou então uma pessoa deficiente, que a gente ainda tem o hábito de falar que dó, né? Dó por quê?
Então, assim, é compaixão, não essa. E, aliás, mesmo que a pessoa pense em caridade, ela está muito equivocada, porque caridade não é isso. Falaremos mais em outro momento. Porque eu quero dizer ainda, por último, que ah, eu tenho o hábito de tentar, no final do mês, somar tudo que eu fui falando e até reparar também os meus erros, as minhas falhas, enfim. Não deu para fazer isso dessa vez. Eu venho aqui rapidamente, já falo para vocês, sempre venho com espontaneidade e depois me perco um pouco no que eu vou falar. Isso tudo vai ser corrigido. Mas eu quero ainda terminar o vídeo. Eu convidei vocês, né? Venham, acompanhem Zélia com Z, porque Zélia com Z também, gostem ou não, se adianta aos assuntos que a sociedade começa a discutir depois. Então, é um pouquinho do meu ego, né? Mas eu estou aqui inflamada de orgulho, principalmente pela questão da psicanálise. Está fazendo um movimento para chegar mais ao público. E por último, Zélia com Z, olha aí, é a tecnologia chegando até você. De verdade, gente, acho que isso aqui é uma invenção minha. Podem divulgar para todo mundo, porque ó, deu super certo. Espelhinho, tá vendo? A minha tecnologia é essa. Beijinhos para vocês. Voltarei. Sigam Zélia com Z.